Bom dia para todos que nos assistem nesse momento. Quero desejar a você e te enviar neste momento para você que me assiste aí da sua casa, do seu celular, da sua televisão, onde você estiver. Quero que você receba nessa hora a maravilhosa paz, a maravilhosa graça do nosso amado e eterno Salvador Jesus Cristo. Nesta manhã nós estaremos dando continuidade ao estudo da primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. No último encontro nós estudamos o capítulo 9, fechamos o estudo falando da importância do compromisso cristão. Compromisso cristão. Eu, você e todos aqueles que professam a fé em Jesus Cristo precisam ser compromissados com a palavra dele. Então, naquele momento nós falamos um pouco sobre quais seriam os pontos necessários para que eu e você sejamos mais compromissados com a palavra do Senhor. Nesta manhã nós trabalharemos o capítulo 10, mais precisamente os 15 primeiros versículos. Nós vamos dividir o capítulo 10 em duas partes. E por quê? Porque no início do capítulo 10, Paulo vai tratar com a igreja acerca da forma como eles estavam se comportando. A igreja de Corinto estava se achando, poderíamos usar uma expressão, o ó do borogodó. Eles achavam que eram a cereja do bolo. E pelo fato deles estarem se achando demais, começaram então a andar em caminhos complicados, começaram a andar em caminhos perigosos, começaram a gerar certos tipos de comportamento que desagradava não só a Paulo como pai na fé daquela igreja, mas também certamente ao próprio Deus. E então eu quero convidar você a nessa hora abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10, leremos então dos versículos 1 ao 15, porque no próximo encontro nós trataremos da segunda parte deste capítulo, quando Paulo então vai tratar acerca da questão da graça, como eu e você reagimos a essa graça maravilhosa que Deus nos dá. Então hoje nós vamos tratar então acerca de alguns pecados que a igreja de Corinto estava adentrando no meio da igreja de Corinto, e Paulo então, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, se viu na necessidade de chamar a atenção àqueles irmãos. Para quê? Para que eles pudessem continuar tendo uma vida santa e uma vida que vai de acordo então com a palavra de Deus. Abra sua Bíblia então aí, 1 Coríntios capítulo 10, leremos então os primeiros 15 versículos do capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia adiante deles e atravessaram o mar. Na nuvem e no mar, todos foram batizados como seguidores de Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles, e seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Tais coisas aconteceram como advertência para nós, a fim de que não cobicemos o que é mal, como eles cobiçaram, nem adoremos ídolos, como alguns deles adoraram. Segundo as Escrituras, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. E não devemos praticar a imoralidade sexual, como alguns deles praticaram, e morreram 23 mil pessoas num só dia. Também não devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles puseram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram. Outras versões dizem, não murmureis. E foram destruídos pelo anjo da morte. Essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo. Foram escritas como advertência para nós que vivemos no fim dos tempos.
Portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Outras versões dizem provações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Portanto, meus amados, fujam do culto aos ídolos. Vocês são pessoas sensatas. Julguem por si mesmos se o que digo é verdade. Vamos orar? Bondoso Deus, amado Pai, nós te louvamos nessa hora. Somos gratos ao Senhor, somos gratos pela tua bondade. Somos gratos, ó Deus, porque a tua palavra nos diz que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre o teu Filho amado Jesus e por suas pisaduras nós somos sarados. Que nessa manhã, ó Deus, o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo mostre, Senhor Deus, as nossas faltas, os nossos erros. Mostre, Senhor Deus, as nossas transgressões, os nossos pecados, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, nos alerte diante daquilo, Senhor Deus, que temos feito, Pai, e que porventura não tenha agradado o Teu coração. No nome de Jesus nós bendizemos e a Ti louvamos. Amém e amém. Paulo, então, no capítulo 10, irmãos, vai começar o capítulo alertando aquela igreja da forma como eles estavam se comportando. O que Paulo queria dizer naquele momento era que aquela igreja precisava observar a forma, o estilo de vida que eles estavam levando. Como eu já falei algumas vezes para os irmãos na classe de Corinto, a igreja de Corinto era uma igreja muito grande, era uma igreja muito abastada, era uma igreja que tinha vários tipos de pessoas, era uma igreja onde ela foi sendo formada por pessoas que eram adeptas de filosofias gregas e se converteram e adentraram a igreja, outras pessoas que tinham culto a deuses pagãos que se converteram e começaram a fazer parte da igreja, outras pessoas que eram judeus propriamente ditos e se converteram ao cristianismo e começaram a fazer parte da igreja, e assim então ali foi se formando a igreja de Corinto. A igreja de Corinto também era uma igreja muito rica, era uma igreja que ela tinha muitas posses. A igreja de Corinto também, segundo a palavra de Deus, e nós vamos estudar mais à frente, é uma igreja que ela tinha muitos dons espirituais. Quando nós lemos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós vemos que a igreja de Corinto elas tinham dons extraordinários, aqueles dom de falar em línguas, dom de interpretar línguas, dom de visão, dom de revelação, profecias, discernimento de espírito, dom de fé. Então a igreja de Corinto, de prodígios, a igreja de Corinto era uma igreja recheada de dons. E o que acontece? Num determinado ponto da caminhada, pelo que Paulo escreve aqui, pelas exortações que Paulo faz àquela igreja, certamente eles começaram a decidir andar por conta própria. E é um perigo muito grande quando eu e você nos esquecemos que a nossa orientação, que a nossa regra de fé, que a base da nossa vida precisa ser sempre a palavra de Deus. E Paulo, então, traz àquela igreja a sua exortação com base exatamente no Antigo Testamento. Às vezes a gente se pergunta, quando nos deparamos com a palavra de Deus, nós temos ali dois grandes volumes, um primeiro onde está o Antigo Testamento, o segundo onde está o Novo Testamento, e às vezes a gente se pergunta assim, mas se é um Antigo Testamento e Cristo já veio, e é o Novo Testamento que fala acerca de Cristo e das orientações para a igreja do século, principalmente a igreja que nós fazemos parte nesse século, por que eu tenho que ficar tão preso às questões do Antigo Testamento? Paulo traz essa resposta para a gente nessa manhã, porque Paulo vai usar exatamente o exemplo de Israel para exortar a igreja de Corinto, como ele faz com a minha vida e na sua vida nessa manhã. Os exemplos que ocorreram no Velho Testamento, principalmente o que aconteceu com o povo de Israel, seja com o povo de maneira geral, seja com os seus líderes, seja com os seus profetas, seja com os seus sacerdotes, todas essas histórias e tudo esses contos e todas essas narrações, essas narrativas
que estão presentes no Antigo Testamento, elas vêm para nos exortar, nos orientar, nos admoestar e nos corrigir quando for necessário. Porque certamente, em determinados pontos da nossa caminhada, Deus sempre está corrigindo uma coisa ou outra. Para quê? Para que cada vez eu e você possamos nos parecer mais com o Filho dele, que é Jesus Cristo. Então Paulo usa o exemplo do povo de Israel exatamente para que a igreja de Corinto possa estar atenta e pudesse verificar que a forma como eles estavam caminhando não estava em acordo com o que Deus gostaria para a vida deles. E aí Paulo então começa dizendo a eles o seguinte: olha, vocês, igreja de Corinto, vocês são uma igreja que vocês têm uma série de recursos, mas eu quero mostrar para vocês que o povo de Israel também tinha uma série de recursos. Eles passaram por circunstâncias incríveis e aconteceu uma série de coisas com eles, ao ponto da grande maioria do povo sucumbir na caminhada do deserto. Então Paulo vai fazer um comparativo daquela igreja com o povo de Israel e mostrar para eles: olha, o comportamento de vocês neste momento se assemelha àquele povo. Se assemelha ao povo de Israel, se assemelha a tudo aquilo que o povo passou, mas principalmente a forma como eles começaram a lidar com a santidade de Deus. E é muito perigoso, irmãos, para todo aquele que quer professar a fé cristã, é muito perigoso para todo aquele que quer realmente ter uma caminhada com Jesus, uma caminhada com seriedade, porque hoje em dia nós temos muita bagunça dentro das igrejas. Em algumas igrejas a gente percebe que falta muito o cerne da palavra de Deus. Nós temos percebido que as pessoas muitas vezes querem um Salvador, mas não querem um Senhor para as suas vidas. Que as pessoas muitas vezes elas querem fugir do inferno porque querem ir para o céu, mas não querem ter uma vida que seja condizente com a ida para o céu. E é isso que Paulo vai trazer aqui nessa manhã, é isso que Paulo está chamando a igreja de Corinto, e certamente é isso que Paulo chama a minha atenção e a sua atenção. E um dos primeiros pontos que Paulo vai destacar aqui é para que a igreja de Corinto saia da sua ignorância. Aquela igreja, pelo fato dela ter muitos recursos, ela ter uma capacidade incrível, principalmente em relação aos dons espirituais, a ignorância começou a tomar conta de alguns irmãos ao ponto deles não entenderem mais a questão da graça de Deus. Eles começaram então a banalizar a graça de Deus. Então Paulo vai pegar o exemplo de Israel, mostrando para eles, fazendo alguns comparativos da seguinte forma. Primeira coisa é que Deus tirou o povo de Israel com braço forte ali do Egito. Nós sabemos, a história de Êxodo nos narra isso. O povo de Israel estava cativo do povo egípcio, então eles eram escravos do povo egípcio, até que Deus levanta um homem, Moisés, para ser o seu libertador. E aí, em meio a toda uma série de fatos e narrativas, Moisés, sendo usado pelo poder de Deus, começa a fazer prodígios e milagres ali em meio ao Egito, em meio àquele povo, e Deus com braço forte quebra o jugo da escravidão do povo de Israel, tira o povo de Israel do Egito, atravessa com todo aquele povo pelo Mar Vermelho, anda com esse povo durante anos pelo deserto e promete a esse povo uma terra prometida. Só que o povo de Israel, pelo que o texto diz, o texto de Êxodo é mais claro com relação a isso. Na verdade, o próprio Êxodo, Números, os livros que formam o Pentateuco, eles mostram melhor as narrativas acerca do povo de Israel em relação à sua peregrinação, principalmente no deserto. Nenhum povo, irmão, nenhum povo na face da terra, pelo menos até que eu tenho conhecimento, viu tantos milagres quanto o povo de Israel. Aquele povo viu maná caindo do céu, e o maná era como se fosse um pãozinho que eles comiam toda manhã, e aí havia umas regras para que esse povo pudesse colher o maná e guardasse direitinho para que ele pudesse alimentar ali todo aquele povo. Nenhum povo viu tanto milagre,
tanto feito prodigiosos como o povo de Israel. Maná, como eu falei, era codornizes, umas carninhas que caíam do céu e eles pegavam ali. Era roupa que não se consumia, sandália que não se consumia. Quando vinha o sol quente, havia uma nuvem que cobria aquele povo. De noite, havia uma coluna de fogo para aquecer aquele povo no frio. E Paulo está mostrando para a igreja de Corinto, olha, Deus foi com esse povo, Deus tirou esse povo do Egito, arrancou esse povo da mão do faraó, atravessou todo esse povo por um mar, e a Bíblia fala que esse povo passou a pés enxutos. Deus conduziu esse povo pelo deserto, mas no deserto, a partir do momento que esse povo começou a ser tratado por Deus, grande parte do povo acabou sucumbindo. E na verdade, não foi grande parte do povo. Na verdade, só sobraram 2 pessoas da primeira geração, que foi Caleb e Josué. Então, Paulo pega esse exemplo e mostra para a igreja de Corinto o seguinte: igreja, se Deus fez tudo isso na travessia do povo, mas aquele povo não foi um povo que observou as leis de Deus como deveria, foi um povo que preferiu seguir a sua forma de agir, foi um povo que preferiu olhar para o seu coração pecaminoso e acabou sucumbindo. Cuidado, igreja, para que isso não aconteça da mesma forma com vocês. Então, Paulo, na verdade, o que ele está fazendo nesse momento é confrontar a igreja de Corinto com o que aconteceu com o povo de Israel. Então, Paulo está dizendo o seguinte: olha, se Deus não poupou aquele povo, porque eles preferiram caminhar de uma maneira que desagradava a Deus, igreja de Corinto, tome muito cuidado com a forma que vocês estão vivendo. E eu fico pensando que isso também serve para mim e para você nos dias de hoje. Paulo está nos orientando, dizendo o seguinte: olha, tome muito cuidado com a forma pela qual vocês estão vivendo o Evangelho. E por que eu digo isso? Porque se a gente, irmãos, não centrar as nossas vidas realmente no que a palavra de Deus diz, se nós realmente não dedicarmos parte do nosso tempo para estudarmos as Escrituras, você pode ter certeza que eu e você erraremos muitas vezes, não poucas vezes, erraremos muitas vezes diante daquilo que Deus quer que eu e você façamos, ou da maneira como eu e você andemos diante da presença dele. E aí Paulo, então, vai elencar alguns pecados, e eu queria tratar desses pecados aqui nessa manhã também, porque foram exatamente esses pecados que levaram à ruína do povo de Israel. Irmãos, você tem que pensar o seguinte: a caminhada que o povo de Israel iria fazer no deserto seria uma caminhada curta, porém, pelo coração endurecido daquele pessoal, pelo orgulho que estava presente no coração deles, pelos corações cobiçosos, porque chegou um certo ponto, você sabe bem a história, que Deus mandando maná, que Deus mandando codorniz, tudo que aquele povo precisou, Deus ofereceu a eles, água que brotava da rocha, águas amargas que se converteram em águas doces, tudo que aquele povo precisava, Deus concedeu a eles. Uma série de milagres, mesmo assim, aquele povo não mudou a forma de se relacionar com Deus e não mudou também, principalmente, os seus corações. Isso mostra claramente para mim e para você que não adianta só ver feitos miraculosos de Deus, não adianta só ver prodígios, não adianta só ver milagres, curas, expulsar demônios, etc. e tal. Todas essas coisas são muito importantes e fazem parte da igreja viva, fazem parte da igreja que está presente na terra nos dias de hoje, porque Deus nos capacita, e como eu falei, lá na frente, no capítulo 12, nós vamos estudar sobre essas coisas de uma maneira muito mais específica. Mas o que eu quero te dizer nessa manhã é que nós precisamos realmente ver como nós estamos nos relacionando com o Senhor.
Existem algumas passagens da palavra de Deus que elas realmente me chamam muita atenção e às vezes elas me assustam também. Então eu queria convidar você a abrir um texto, por exemplo, está lá em Mateus no capítulo 7, Mateus capítulo 7, vamos ler a partir do verso 23, Mateus 7, 23. Quem achou aí, diga amém. Porque eu ainda estou procurando o meu aqui, agora já achei. Vamos ler a partir do versículo 21, na verdade. Mateus capítulo 7, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios? Não expulsamos demônios em teu nome? E não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. O que Deus está mostrando aqui, por meio de Jesus, é que eu e você precisamos observar o que está contido na palavra dele. Porque muitas vezes nós fazemos parte da igreja, nós fazemos parte dos eventos da igreja, nós fazemos parte de tudo aquilo que a igreja proporciona, nós gostamos de estar em meio aos irmãos, mas talvez ainda não assumimos um compromisso real com Deus. O que a palavra está dizendo naquele texto de Mateus é que havia prodígios, havia milagres, havia manifestações sobrenaturais, mas muitos naquele dia, diante de Deus, o Pai, diante do tribunal de Cristo, vão chegar diante de Deus e falar: Senhor, mas nós fizemos tantas coisas no Teu nome, fizemos tantas coisas no Teu nome, Senhor, e o Senhor vai dizer àquelas pessoas abertamente: eu não conheço vocês, eu não sei de quem vocês estão falando, eu não sei da parte de quem que vocês vêm, apartem-se de mim. E aí naquele dia, irmãos, não haverá mais possibilidades de correção. Portanto, hoje você ouvindo a palavra de Deus, a palavra de Deus diz assim, né? Hoje, quando ouvires a voz do Senhor, não endureça os vossos corações, como o povo de Israel fez no caminho pelo deserto. E aí eu acho maravilhoso a palavra, porque Deus vai apresentar exatamente aquilo que estava no coração do povo de Israel, porque Paulo está usando o exemplo do povo de Israel, e que acabou então fazendo o quê? Fazendo com que comprometesse toda uma geração, mais de uma geração até, porque como eu falei para os irmãos, de todos os que saíram do Egito e foram caminhando ao longo do deserto, apenas duas pessoas adentraram na terra prometida, que foi Caleb e Josué. E aí o primeiro ponto que eu queria tratar daquilo que eu creio que o texto bíblico fala, que estava no coração do povo israelita e que acabou desviando esse povo do foco, porque é isso, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. O diabo está nessa terra e o diabo é muito astuto. E o diabo, ele é um trapaceiro. O diabo, ele é um enganador. Ele é a antiga serpente, o grande dragão, como diz Apocalipse. E ele está aqui nessa terra para enganar a todos os homens, de modo que esses homens não cheguem a Deus. As tramóias e as trapaças do diabo, elas não começaram nos dias de hoje. Elas começaram lá no Éden. Estava lá um homem e uma mulher, Adão e Eva, até que um dia Deus chega a esses dois e fala: olha, está aqui, estou colocando todo esse jardim na mão de vocês e só tem um detalhe, vocês podem usufruir de tudo que está nesse jardim, menos de uma coisa, da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês consumirem dessa árvore, vocês morrerão. E o homem e a mulher não levaram a sério a orientação de Deus e eles acabaram então experimentando daquela árvore e eles tiveram então assim uma morte espiritual, uma ruptura diante de Deus. E naquele momento todo, a pessoa que estava ali fazendo toda um joguete, fazendo toda uma estratégia
para poder fazer com que o homem e a mulher caíssem, era o diabo. E ele hoje usa das mesmas armas e certamente usa daquilo que passa no meu coração, no seu coração, para quê? Para que a gente cada vez mais se afaste de Deus, ou para que a gente não venha cumprir aquilo que Deus tem planejado para as nossas vidas. Deus é um Deus de promessas, Deus é um Deus bom, Deus é um Deus de bondade, e Deus quer que eu e você nos acheguemos cada vez mais a Ele. Só que, como nós vemos aqui no texto, alguns pecados levaram então ao povo de Israel a sucumbir, e esses pecados estavam dentro da igreja de Corinto. E como também esses pecados continuam presentes muitas vezes dentro da igreja do século 21. E pode ser, irmão, irmã, e você que me assiste aí, que esses pecados que nós vamos tratar agora também possa estar no meu coração, no seu coração nessa manhã, e nós precisamos com muita seriedade verificar se nós não estamos sofrendo desses males, desses pecados, e de modo que eles venham então atrapalhar a nossa caminhada com Deus e o nosso relacionamento com Deus. O primeiro desses pecados que eu vejo aqui é a questão do orgulho. Algumas pessoas às vezes falam bem assim: aconteceu tal coisa e o meu orgulho ficou ferido, meu orgulho estou ferido, meu orgulho está ferido. Eu quero te dizer nessa manhã que se seu orgulho está ferido, você se prepare então, porque Deus não vai ficar só ferido, Deus vai matar esse orgulho, porque orgulhosos não entram no reino dos céus. É preciso que eu e você tiremos esta capa de orgulho para que verdadeiramente nós possamos servir a Deus como Ele realmente quer. O povo de Israel foi extremamente orgulhoso, ao ponto de, num determinado ponto da caminhada, aquilo que Deus derramava sobre a vida deles já não servia mais. Esse orgulho foi tão grande que eles falaram: eu quero voltar para o Egito, porque lá a gente pelo menos tem o que comer direito. Alho poró, irmãos, alho poró é bom para quem, meu Deus do céu? Já comeu alho poró? Não tem gosto de quase nada. Tem comidas muito mais saborosas, muito mais saborosas do que alho poró, e aqueles homens do deserto queriam voltar para o Egito para comer alho poró. Irmãos, é terrível quando o orgulho alcança o meu coração e o seu coração e nós perdemos o foco em Deus. Deus falou que, por meio de Paulo, que o povo de Israel sucumbiu porque deixou o orgulho entrar nos corações deles e tomar conta das suas atitudes e tomar conta de uma geração. E Paulo está alertando a igreja de Corinto da mesma forma: olha, muito cuidado com o orgulho na vida de vocês, porque vocês são uma igreja que tem dons, vocês são uma igreja que tem talentos, vocês são uma igreja que tem condição financeira e econômica, mas Deus não se orgulha de orgulhosos. Por quê? Porque muitas vezes o orgulhoso, ele é também soberbo, ele deixa com que a altivez tome conta do seu coração. E aí a palavra de Deus diz em Provérbios que a soberba precede a ruína. E não é à toa que nós vemos muitas pessoas que são extremamente orgulhosas, que são extremamente soberbos, e em um determinado ponto da vida levam uma cipuada, levam uma paulada e acabam então sucumbindo. Porque eu sempre digo o seguinte: a vida, cuidado, porque a vida é uma grande roda gigante. Um dia você pode estar lá em cima, mas um dia você pode também estar lá embaixo. O orgulho adentrou nos corações do povo de Israel, estava adentrando na igreja de Corinto, e ele então começou a danificar o relacionamento daquela igreja com Deus. Muito cuidado com a questão do orgulho, muito cuidado com a questão da soberba, porque Deus não se agrada de soberbos, Deus se agrada daqueles que são humildes de coração. A palavra de Deus diz que Deus resiste ao orgulhoso, que Deus resiste ao soberbo, mas Ele se achega ao humilde de coração. Que eu e você possamos nessa manhã sermos encontrados diante de Deus como humildes de coração. E por que disso? Porque a Bíblia diz, no texto que nós lemos,
Diz no versículo 12: portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuide para que não caiam. Então, se eu e você pensamos que estamos de pé, devemos tomar todo o cuidado para que a gente não venha a cair. Orgulho foi um dos primeiros pecados que Paulo tratou com relação a essa igreja. Mas um segundo pecado também Paulo vai destacar aqui, que é a questão da cobiça. Aqueles irmãos estavam cobiçando coisas que não eram boas para a igreja. Aqueles irmãos estavam cobiçando coisas que estavam desagradando a Deus, e Paulo falou acerca disso, da mesma forma que Israel cobiçou coisas que não agradou o coração de Deus. E a cobiça, irmãos, está presente no coração de todo homem. Quando a gente vê a palavra de Deus, Tiago, no capítulo 1, Tiago, capítulo 1, versículos 13 a 16, ele vai falar acerca da cobiça. E, na verdade, ele vai falar que todos nós somos tentados segundo a cobiça que há nos nossos corações, segundo os desejos que existem no nosso coração. Porque nós somos tentados segundo os desejos daquilo que nós vemos, segundo os desejos daquilo que nós pensamos e segundo os desejos daquilo que nós queremos para as nossas vidas. Muitas vezes esses desejos podem ser desejos lícitos, desejos que agradam o coração de Deus, mas muitas vezes os desejos do nosso coração, eles desagradam o coração de Deus. E nós precisamos então colocar em xeque, colocar e avaliar essas questões diante de Deus, para ver se aquilo que eu e você estamos fazendo realmente, ou que estamos desejando, realmente agrada ou não a presença de Deus, se agrada realmente ou não o que Deus é, aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Por que eu digo isso? Porque durante toda a história da humanidade, 3 coisas é certo que todo homem ou toda mulher, ou o coração pecaminoso do homem e o coração pecaminoso da mulher deseja. Alguns deles eu poderia destacar, 3 coisas eu falei, né? Primeiro, questões de poder. Segundo, questões de glória ou status. Terceiro, questões financeiras. O homem busca isso ao longo da sua história por esta terra. O homem busca isso neste século 21. Eu acho interessante, nós estamos nesse momento bem sério, nesse momento bem difícil em que estamos passando por toda essa pandemia da Covid-19. Tenho certeza que você está me ouvindo aí, talvez não aguente mais ouvir falar desse nome, de coronavírus, novo coronavírus, de Covid-19, etc e tal, mas se Deus não fizer nada, vai continuar perdurando ainda durante algum tempo, você pode ter certeza, mas Deus é especialista em fazer milagres, e se Ele fizer assim, acabou o Covid-19. Mas eu acho interessante porque nós podemos perceber que essa pandemia, ela quebrou as pernas do mundo inteiro. As grandes nações que nós temos no mundo não puderam fazer absolutamente nada, como ainda não conseguiram fazer absolutamente nada para solucionar o problema de uma vez por todas. Todo o poderio econômico que o mundo tem das grandes nações não foi suficiente para conter esta disseminação desse vírus. Aliás, o dinheiro para agora não tem servido para quase nada, porque shoppings estão fechados, não se vende quase nada, não se pode comprar quase nada, a não ser o que é mais básico, como alimentação. Além disso, essa pandemia, ela quebrou toda uma estrutura de conhecimento humano. A ciência, até agora, ela não sabe ao certo o que deve ser feito. Não se há cura, não se há nenhum medicamento certo que possa tratar as pessoas que são acometidas desse vírus. Não tem uma vacina, e os cientistas estão aí trabalhando dia e noite buscando soluções.
E na verdade o que eu percebo muitas vezes é que cada hora que sai uma notícia é mostrando que a gente não sabe nada, não estamos sabendo nada em relação a essa pandemia. Por quê? Porque cada vez que se pesquisa, se surge um fato novo. E desse fato novo, você tem um desdobramento de outro fato novo e a gente não sabe mais ou menos, não se tem certeza de para onde é que nós estamos caminhando. A ciência ficou perdida também e a ciência está tentando aí a se recuperar para poder ver como é que pode auxiliar em relação a tudo isso que nós estamos vencendo. Então a gente vê que todo o poderio econômico, todo o poderio de status, de glória, todo o poderio político, com todos os articuladores políticos que existem na face da terra, nenhum deles ainda tem nenhuma solução, porque a única solução é Jesus Cristo, irmão. Nós precisamos voltarmos para Deus. Este é o momento de voltarmos para Deus. Este é o momento que a humanidade precisa olhar para tudo isso, olhar para dentro de si e verificar que ela está tomada de quê? Está tomada de cobiça, está tomada de orgulho, está tomada de soberba, está tomada de glórias vãs. E ela então precisa, na verdade, se arrepender dos seus maus caminhos, se arrepender dos seus pecados, das suas transgressões diante de Deus. Por quê? Porque todo um povo foi destruído, um povo que sucumbiu num deserto, porque deixou que a cobiça, que deixou o orgulho, a soberba, deixou com que status, glória pudessem separá-los daquilo que Deus tinha para eles, daquilo que Deus tinha preparado para eles. Não é à toa que o Pai Nosso, nós precisamos voltarmos para o Pai Nosso. O Pai Nosso é uma oração que Jesus deixou, consta nos evangelhos, mas na verdade nós somos um país onde as pessoas muitas vezes se declaram cristãs e praticamente todo brasileiro talvez saiba ou a oração ou a reza do Pai Nosso, como você preferir. Mas eu quero te dizer o seguinte, nós precisamos parar para observar o conteúdo do Pai Nosso. Eu fico às vezes observando jogadores de futebol que se reúnem para fazer a oração do Pai Nosso. E ali então, antes de uma partida, eles começam com Pai Nosso, amém! Ninguém percebeu absolutamente nada a profundidade daquilo que eles professaram, daquilo que eles falaram e daquilo que estava sendo dito ali naquele momento. E por que eles não prestaram atenção nisso? Porque naquela velocidade, daquele jeito, ninguém presta atenção, né? É apenas um rito. Nós temos que deixar de ser ritualísticos, né? E passarmos a ser mais praticantes da palavra de Deus. E eu falando do Pai Nosso, eu percebo que tem um ponto do Pai Nosso que é muitas vezes esquecido e é fundamental para isso que Paulo está tratando aqui, quando ele fala acerca de poder, de glória e de status e de majestade e assim vai. Porque quando Jesus ensina o Pai Nosso, ele começa dizendo: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos aquele que nos ofende, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E a maioria das pessoas termina a oração do Pai Nosso dizendo o quê? Amém. E está encurtando a oração do Pai Nosso. Porque tem um trecho da oração do Pai Nosso que é o finalzinho dessa oração e está presente na Bíblia, e você pode verificar aí depois na sua Bíblia, em que Jesus vai dizer mais um pouco e ele trata exatamente dessa questão de poder, de reino e de glória. Porque no final, então, mas livra-nos do todo mal, amém? A continuação é: porque teu é o reino, porque tua é a glória, porque teu é o poder pelos séculos dos séculos, amém. O que Jesus estava fazendo? Jesus estava colocando o reino, o poder e a glória na mão de quem realmente detém todo o poder, toda a honra, toda a glória e todo o status de vitória. Porque quando o homem quer deter a glória, quando o homem quer deter o poder,
quando o homem quer ser dono de si mesmo, ele só mete os pés pelas mãos. E é o que nós estamos vendo aí, irmãos. Basta você ligar a sua televisão, você vai ver exatamente isso que eu estou te falando. A Bíblia nunca foi tão real como nos dias de hoje, porque Deus nada mais, nada menos está nos mostrando que quem manda na parada é Ele. Sempre foi assim desde o princípio e vai continuar sendo até o fim da história da humanidade. E por que disso? Porque a Bíblia diz que ele é aquele que é, que era e que há de vir. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Então, nós precisamos observar quando a gente percebe que sentimentos de poder, de status, de glória começam a assolar o meu coração e o seu coração, e você começa a se achar alguma coisa, ou eu começo a me achar alguma coisa. Esse é um momento de grande perigo, e é um momento que eu e você precisamos nos voltar para Deus e entregar nas mãos dele, dizendo: Senhor, a ti pertence a honra, a ti pertence o poder, a ti pertence o reino e a ti pertence a glória, e a mim só cabe a ser nada mais nada menos que um instrumento nas tuas mãos. Nós precisamos voltar e orarmos como João Batista em João capítulo 3, versículo 30, onde João escreve: importa que ele cresça e eu e você e todos nós diminuamos, porque certamente que quando eu e você nós diminuirmos, Deus se exalta e Ele faz as coisas acontecerem na minha vida, na sua vida e na vida de todo aquele que se colocar dessa forma, com o coração humilde diante dEle. E por que disso? Porque Paulo escreveu, no versículo 12, versículo 12, do capítulo 11, versículo 12. Portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. Se vocês pensam que estão de pé, cuide para que não caia. Essa é uma vigilância que eu e você precisamos ter o tempo inteiro. E por quê? Porque certamente quando esses pecados que começaram a contaminar a igreja de Israel, começaram a atrapalhar o relacionamento deles com Deus, ao ponto de Paulo ter que escrever para aquela igreja chamando a atenção deles, o nosso risco de queda é um risco iminente. Mas Paulo também trata daqui de mais alguns pontos que eu precisava destacar com vocês. O primeiro deles é a questão da idolatria. Precisamos verificar se eu e você não temos ídolos nos nossos corações. E quando a gente fala de ídolo, eu não estou falando de imagens, eu não estou falando de coisas que são levantadas e que as pessoas fazem cultos a elas. Isso também foi uma parte de ídolos que aconteceu ao longo da história. Mas eu estou falando nesse momento de coisas muito mais profundas, de coisas que eu e você colocamos nos nossos corações, colocamos na nossa vida e que acaba atrapalhando o nosso relacionamento com Deus. Acaba atrapalhando a vontade de Deus ser manifesta na minha vida e na sua vida. E eu preciso destacar que no nosso coração existe um trono, e nesse trono alguém vai sentar. Pode ser que o ídolo seja você mesmo. Eu me idolatro, eu sou bom demais, eu faço, eu aconteço. Essa minha família só é assim porque eu sou bom. O meu trabalho só é assim porque eu faço acontecer. A minha igreja é dessa forma porque se não fosse eu, do que seria da minha igreja? Isso é um ídolo, um dos piores, certamente. Então eu e você precisamos nos atentar para ver em relação a essa questão do ídolo. Mas o ídolo também pode ser outras pessoas que fazem parte da sua vida. Seu marido, a sua esposa, seu filho, seu neto, seu pastor, seu presbítero, seu diácono, sua ovelha. Pode ser uma série de outras pessoas que você acaba colocando no trono do seu coração e colocando Deus de escanteio. O povo de Israel idolatrou. Naquele momento a Bíblia vai dizer que o povo fez ídolos para adorar. E eu acho interessante quando a gente, por exemplo, vê em Êxodo 32, eles fizeram um ídolo, bezerro de ouro, e falaram: vamos fazer esse bezerro para adorar a Deus. E aí eu fico pensando quantas coisas eu e você não criamos na nossa cabeça e no nosso coração, e nós começamos a realizar e a fazer um monte de coisa achando que estamos fazendo para Deus,
quando na verdade estamos fazendo para nós mesmos, porque nós queremos então agradar ao ídolo que nós colocamos no nosso coração. E quando nós colocamos um ídolo no nosso coração, nós tiramos Deus da posição que Ele realmente deve permanecer. Precisamos verificar essa questão, se não há um ídolo no meu coração e no seu coração nessa manhã. Nós precisamos ver com toda sinceridade diante de Deus: Senhor, será que eu tenho colocado algo no meu coração, algo dentro de mim, que tem tirado o teu lugar, que tem tirado a primazia, que tem tirado as primícias de ti? Senhor, será que eu tenho feito algo que eu acho que está agradando ao Senhor e na verdade não está agradando porque eu estou fazendo para mim, ou estou fazendo para agradar os outros? Senhor, será que existe algum bezerro de ouro no meu coração, onde eu levantei esse bezerro e falei, vou fazer esse bezerro para agradar a Deus, quando na verdade ele é apenas um ídolo no meu coração? Nós precisamos fazer a análise do meu coração, do seu coração. Nós precisamos avaliar os nossos corações nessa manhã para sabermos se realmente estamos fazendo a vontade de Deus. Falamos orgulho, falamos soberba, falamos de cobiça, falamos de idolatria, mas aquele povo também, eles continuaram e eles, segundo a palavra de Deus, lá no versículo 10, eles murmuraram. A palavra de Deus diz aqui: e não se queixem, no capítulo 10, versículo 10, e não se queixem como alguns deles se queixaram e foram destruídos pelo anjo da morte. Murmuração. Talvez esse seja um dos pecados que mais Deus detesta. Porque, na verdade, quando eu e você murmuramos diante daquilo que acontece na minha vida e na sua vida, e eu não estou dizendo que a gente não possa se entristecer com algumas questões que muitas vezes nós passamos, irmãos. A vida nos imprime certas circunstâncias que são bem difíceis da gente, muitas vezes, lidar com elas. Mas quando eu digo que da murmuração ou da queixa, ou quando a palavra de Deus levanta essa questão, ela está trazendo exatamente que alguns homens e algumas mulheres, diante de toda aquela bondade de Deus, diante de tudo aquilo que Deus fez para aqueles homens e aquelas mulheres no deserto, concedendo a eles feitos miraculosos, não deixando a eles faltar absolutamente nada. Não faltou comida, não faltou bebida, não faltou vestimenta, não faltou proteção diante do sol, não faltou proteção diante do frio, não faltou absolutamente nada. Tudo que aquele povo necessitou, Deus concedeu. Mas aquele povo, mesmo assim, murmurou de quem Deus era. E é isso que Paulo está dizendo: cuidado, porque Deus fulminou os queixosos que estavam em meio àquele povo. Cuidado, parem de murmurar, porque Deus não se agrada do murmurador. Porque quando eu e você somos murmuradores, nada mais é que eu e você termos um coração de ingratidão, muitas vezes, diante de Deus, de ingratidão diante daquilo que Deus tem feito, de ingratidão diante daquilo que Deus tem dado, de ingratidão do que Deus tem prometido muitas vezes. E eu e você precisamos observar se o meu coração e o seu coração não tem queixas desproporcionais, se não tem queixas que ofendem a santidade de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Eu vou ficando por aqui neste primeiro bloco. Nós vamos dar continuidade no texto, porque Paulo vai prosseguir. Paulo vai falar de algumas outras questões que o povo também praticou e de outras questões dentro do próprio capítulo que estava acontecendo dentro da igreja de Corinto e que precisavam ser tratadas, e isso nós vamos tratar então na segunda parte deste capítulo. Que Deus abençoe os irmãos e continue guardando a vida de cada um de vocês.